Amém. Salmo 145, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Amém. Meu irmão, o salmista aqui está exaltando a respeito da grandeza de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero tratar um pouquinho com vocês hoje. Há pouco nós cantávamos, né? Grande é o Senhor, baseado lá em um outro salmo também, o Salmo 48, que fala até muito parecido com isso que a gente acabou de ler, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós encontramos muitas vezes na Bíblia, principalmente quando as pessoas estão, né, adorando a Deus, louvando ao Senhor, essa expressão, grande é o Senhor. Amém. E nós precisamos sempre entender a grandeza do nosso Deus. O único problema, meu irmão, é que às vezes quando a gente diz assim, Deus é grande, mas às vezes a gente fala de um carro que é grande, às vezes a gente fala de uma pessoa que é grande, às vezes a gente fala de um prédio que é grande. Você está entendendo? E aí a gente fica difícil para a gente conseguir enxergar a grandeza que é o nosso Deus. E por mais que cada um de nós saibamos que Deus é grande, às vezes nos falta isso de realmente, sabe, tentar mentalizar e entender a grandeza do nosso Deus. E como eu disse, hoje eu quero então falar a respeito disso, porque quando nós conseguimos ao menos vislumbrar a grandeza que é o nosso Deus, isso vai evitar, primeiro, muito problema na nossa vida, como nós vamos abordar daqui a pouquinho, e isso vai nos ajudar a enxergar, olhar para Deus de uma maneira diferente. Porque quantas vezes, ao mesmo tempo, a gente fala que Deus é grande, mas com as nossas atitudes mostra que a gente não está crendo num Deus grande. Você está entendendo? E nós precisamos entender a respeito da grandeza de Deus. Esses dias atrás, foi segunda-feira passada, que inclusive a gente teve a noite da prosperidade, toda a última segunda-feira do mês, a gente se reúne aqui para orar pela prosperidade financeira. E eu conversava com os irmãos no final do culto. E a gente sempre faz um café, toma um café, muitas vezes fica proseando, né? Quando acaba. Eu estava conversando com alguns irmãos ali, e um deles fez uma pergunta. E dessa pergunta a gente começou a falar a respeito da grandeza de Deus. O assunto inicialmente não era esse, mas acabou indo para esse lado. E quando nós estávamos ali conversando a respeito da grandeza de Deus, então eu contei para eles uma história, para tentar exemplificar o que é que eu estava tentando dizer, falar com eles. Uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, eu acredito que talvez muitos de vocês até conheçam. Mas conta a história que havia um grupo de cegos, eles eram cegos de nascença, então nunca haviam enxergado, e por conta daquela deficiência, então eles não conheciam muitos animais. Então, alguém organizou uma visita no zoológico para que eles pudessem conhecer os animais, principalmente a maioria dos animais que eles não conheciam. Então eles foram sendo levados ali
E aí o guia falava para eles, olha, o animal que agora vocês vão conhecer é o coelho. Ele está aí bem na frente de vocês. Eles iam lá então e apalpavam o coelho. Puxa vida, mas ele é macio, é gostoso o pelo dele. Mas ele tem umas orelhas aqui grandes e tal. Então eles não chegavam e iam lá apalpando. E assim, agora nós vamos para o próximo animal. O animal que tem aí na frente de vocês agora é uma cobra. Eles iam lá, isso aqui é esquisita, tem uma pele, né, estranha, a forma que se mexe e tal, começa a enrolar aqui no braço da gente e tal, essa aí é a cobra. E assim foi indo, foi passando ali vários animais dessa forma. Até que chegaram no elefante. E o elefante já é um animal bem grande, mas aquele então era um elefante bastante grande. E aí, mais uma vez, o guia diz assim, olha, o animal que vocês vão conhecer agora é o elefante, ele está aí bem na frente de vocês. Vocês podem tocar nele. Então, aqueles cegos foram e começaram a tocar no elefante. E aí um deles diz assim, rapaz, mas esse bicho aqui é diferente dos outros. Esse bicho aqui parece uma parede. Porque ele chega assim, perto da barriga dele, encosta, começa a empurrar, o bicho nem mexe, né? Rapaz, parece uma parede. E o outro cego diz assim, rapaz, você não entende nada. Que parede nada. Isso aqui parece, esse animal parece uma árvore. Porque ele chegou na pata do animal, abraçou assim, né? Amém? E tentou mexer, tá duro ali, fincado no chão, diz, não, esse animal parece uma árvore. Aí eu dizia, rapaz, vocês não entendem nada de elefante, rapaz. Que árvore, o quê? Que parede. Não, esse animal parece uma lança, porque vem na frente, ali na presa do elefante, encosta ali e diz, não, esse animal é até perigoso, parece uma lança. O outro diz, que lança nada, vocês estão tudo doido. Esse animal parece um abanador, que chegou perto da orelha, aquele orelhão né, do elefante mexia assim, vinha aquele ventão nele. Não, parece um abanador. Que abanador, rapaz? Você tá doido? Parece uma cobra, fica aqui enrolando a gente. Foi lá pela frente, assim, ele com a tromba, né? E eu disse, mas vocês são burros mesmo, mas vocês não entendem nada de elefante. Não, o elefante parece um espanador, que foi lá pelo rabo dele, né, e mexia o rabo e parecia um espanador. E aí eles começam a brigar. Não, rapaz, você não sabe. Não, você que é burro. Não, você que não sei o quê, e tal. E dá maior confusão. E eu te pergunto, não é isso que muitas vezes acontece com a crentaiada? Meu irmão, cada uma daqueles cegos conheciam uma parte do elefante. E o outro conhecia uma outra parte. E eles começam a brigar porque eles acham que aquela parte que eles conhecem é o todo do animal. Mas aquele animal é um animal muito grande. Mas por mais que ele seja um animal grande, ele nem se compara, mas nem de perto, com a grandeza de Deus. E eu te pergunto, não é exatamente isso que tem muito crente fazendo? Às vezes um ministério até falando mal de outro ministério. Por quê? Porque a pessoa conhece um aspecto de Deus, tem uma experiência com Deus, e acha que conhece Deus na sua totalidade. E nós nunca podemos limitar a Deus as nossas experiências, porque as nossas experiências são limitadas. Nós precisamos ter experiências com Deus, mas nós só não podemos limitar Deus às nossas experiências. E eu já quero lhe mostrar isso na Bíblia, na palavra de Deus. Mas daí um conhece uma parte de Deus e começa a brigar e dizer, rapaz, você não entende nada, Deus é amor. E outro diz, que é amor nada, rapaz, Deus é justiça. Outro diz, que justiça, e começa a brigar, e não é assim?
e porque, na verdade, ainda não entendeu e não conheceu a totalidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos, e o que mais? E prossigamos em conhecer o Senhor. Porque conhecer a Deus é o trabalho de uma vida. A gente vai passar a vida inteira conhecendo a Deus. E a gente vai chegar lá no final da nossa vida e dizer, rapaz, eu preciso conhecer Deus, que eu conheço tão pouco de Deus ainda. Amém? Meu irmão, quanto mais de Deus a gente conhece, mais a gente percebe o quanto a gente ainda conhece pouco. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós amamos a Deus. Porque, como diz a canção, Deus é totalmente amável, totalmente digno. Amém, igreja? Então, quanto mais de Deus eu vou conhecendo, mais eu amo a Deus. Mais eu quero conhecer, mais eu acho fascinante quem Deus é. Se eu não amo a Deus, meu irmão, isso é um sinal que eu ainda não conheço a Ele, porque Deus é amável. A partir do momento que eu conheço Ele, eu vou amar a Ele. Já aconteceu contigo alguma vez de alguém chegar assim, você nem conhece o fulano. Alguém chega assim e diz, fulano não presta, fulano é ruim, fulano é um cara chato, fulano, toma cuidado com fulano. E aí você fica até assim, né? Ixi, não vou nem chegar perto do fulano. E aí um belo dia, às vezes até por força da necessidade, você se aproxima dele. Você conversa com ele, e você diz assim, não é tão ruim quanto eu achei que esse cara era, do jeito que falavam dele. E aí você começa a conhecer mais, você diz, cara, esse cara não é nada disso que falaram. Pô, esse cara é gente fina, esse cara é gente boa. E quanto mais você vai conhecendo aquela pessoa, mais você vai gostando dela. Já aconteceu isso com alguém? Não é verdade? Então olha só que interessante. Deus é amável, é totalmente amável. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou amar a Deus. O grande problema, meu irmão, é que a pessoa, como aqueles cegos, conhecem um pequeno aspecto de Deus, e por favor, não me entenda errado, eu não estou relativizando quem Deus é. Eu não estou dizendo que Deus é o que cada um enfiou na sua cabeça que Deus é. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Não estou relativizando quem Deus é. Deus é quem Ele é. Como Deus disse, eu sou o que sou. Acabou. Quem Deus é? Deus é quem a palavra dele diz que Ele é. E ponto. O que a palavra não diz que Deus é, Deus não é. Mas o que a palavra de Deus diz que Ele é, isso Ele é. Entende? Em nome de Jesus. Mas como é que eu conheço a Deus? Através do Filho. Deus se revelou para nós através do seu Filho. Certa vez Felipe chega para Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Nós não precisamos de mais nada. A única coisa que nós precisamos é conhecer o Pai. E Jesus diz para o Felipe, Felipe, você está tanto tempo comigo e ainda não conhece o Pai? Amém? O que Jesus está dizendo? Se você me conhece, você conhece o Pai. Porque Jesus é a expressão do Pai. Amém? Então eu preciso conhecer a Deus. E prosseguir e conhecer cada vez mais. Meu irmão, quanto mais eu faço isso, mais eu digo, poxa vida, Deus é tão grande, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que conhecer mais, e cada vez mais, como eu dizia, eu vou amá-lo. Mas o grande problema é quando eu só conheço algum aspecto de Deus, eu só me baseio por uma experiência pessoal, ilimitada
de Deus. E aí aquela outra pessoa teve uma outra experiência individual e também limitada. E aí eu quero dizer, você não conhece a Deus, porque Deus é assim. Não é o que os cegos fizeram lá? Da historinha que eu contei? Repito mais uma vez, não é o que acontece? Então, nós precisamos, se nós conseguimos entender a grandeza de Deus, primeiro não vou cair nesse erro. A Bíblia, por exemplo, fala, Romanos, e aí eu gostaria que você fosse comigo para lá, Romanos capítulo 11, versículo de número 22. Romanos 11, 22. Olha o que a Bíblia diz. Começa assim, ó. Considera. É algo que eu e você precisamos considerar. Considerar o quê? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então a Bíblia diz que algo que eu preciso considerar é a bondade e a severidade de Deus. Mas olhando assim, não são duas coisas antagônicas? E de fato são a bondade e a severidade. Assim como a Bíblia diz, né, tem vários textos, mas lá no livro de Salmos, Salmo 116, 5, a Bíblia diz que Deus é misericórdia e justiça. E mais uma vez são duas coisas antagônicas. Porque se eu aplicar justiça, eu não estou sendo misericordioso. Se eu sou misericordioso, é porque eu não apliquei a justiça. A pessoa merecia a punição, mas eu fui misericordioso. Ó, você até merecia o castigo, mas eu não vou te castigar. Então eu fui o quê? Misericordioso, porque a pessoa merecia o castigo. Mas eu decidi não castigar. A pessoa me devia um dinheiro. O que é o justo? O justo ela tem que me pagar. Mas aí eu me compadeço e digo assim, sabe aquela dívida que você tem? Faz o seguinte, ó, tá perdoada. Então eu fui misericordioso. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas você consegue entender que são duas coisas antagônicas? Ou eu sou justo, ou eu sou misericordioso? Só que a Bíblia diz que Deus é os dois. Assim como a Bíblia está dizendo, considera a bondade e a severidade de Deus. Como muitas vezes a gente ouve, né, essa frase já de longa data, que diz assim, Deus é amor, mas é justiça também, né? Porque alguns querem se basear só no amor de Deus. Não, Deus ama, então no final vai ser todo mundo salvo, no final Deus vai dar um jeitinho para salvar todo mundo, fica tranquilo. Não é assim que alguns têm pregado? Não, mas nós não podemos esquecer da justiça de Deus. Nós não podemos querer entender a Deus segundo a mentalidade do homem. Nós vamos fracassar. Porque Deus está muito acima disso. Então a Bíblia diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Aí a Bíblia diz, continuando, ó, para os que caíram, o quê? Severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, se você não permanecer na benignidade, também tu serás cortado. Então, o que vai definir se eu vou experimentar a bondade de Deus ou se eu vou experimentar a severidade de Deus? O que vai definir isso é a minha reação. É se eu sou aquele que cai, que não crê na palavra, que estou no pecado, ou se eu sou aquele que estou vivendo a palavra de Deus. Para não falar de ninguém, eu vou falar de mim. Fica mais fácil. Se você perguntar para os meus filhos, chegar para eles e dizer assim, e aí, teu pai é bondoso ou teu pai é severo? Depende como é que a banda tocou lá em casa essa semana. É verdade, não é?
Se correu tudo bem, eles vão dizer, não, meu pai é um amor, meu pai é muito bondoso. Se o negócio estava fervendo lá em casa, o que eles vão dizer? Ai, rapaz, meu pai é brabo, ixi, ele é, ó, ali, ó, severo. Mas entenda só, o que é que faz com que eu seja bondoso para com eles, ou o que é que faz com que eu seja severo para com eles? É a maneira deles, é a escolha deles. Se eles obedecerem, eles vão conhecer a minha bondade. Se eles desobedecerem, eles vão conhecer a minha severidade. Sim ou não? Meu irmão, se nós, como seres humanos, já temos essa complexidade, quem dirá Deus na sua grandeza? Mas a gente ouve cristãos discutindo, Deus é bom. Não, não é bom não. Deus é severo. Não, não é não. Deus é bom. Tem ou não tem? Porque não entenderam ainda a grandeza de Deus. Que Deus é tão grande que Ele é ao mesmo tempo bondoso e severo. Não entenderam a grandeza de Deus, que Ele pode ser ao mesmo tempo misericordioso e justo. E assim vai. Eu lembro de uma ocasião que um irmão veio, eu já contei essa história outras vezes, que um irmão veio com a carteira de trabalho, chegou para mim e disse assim, pastor, ora pela minha carteira de trabalho aqui. Pastor, olha, eu não tenho sorte de arrumar emprego, pastor. Pastor, olha só, peguei patrão ruim, pastor. Misericórdia, ora aí para eu pegar um patrão bom, pastor. Olha aqui, quer ver? Olha aqui minha carteira. Ó, esse aqui eu fiquei 3 meses, me mandaram embora. Esse aqui, 6 meses. Cumpriu a experiência, já me mandaram embora. Esse aqui foi uma semana, esse foi meu recorde. Ó. Esse aqui foi... E assim foi. E aí ele diz, ô pastor, ora por mim. Eu peguei a carteira de trabalho assim... Fiquei, sabe quando se diz assim, falo ou não falo? Tem hora que você fica assim, falo ou não falo? Será que eu só oro e pronto e tal? Depois, não, eu vou falar. Eu vou falar. Eu disse assim, irmão, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou orar. Eu vou orar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Eu já conheci um pouquinho da peça, tá? Por isso que eu tive essa liberdade. Existe patrão bom para funcionário ruim? Ele está me pedindo oração para quê? Para Deus abençoar que ele tem um patrão bom. Eu perguntei, existe patrão bom para funcionário ruim? Ele me olhou, pensou e disse, pastor, o senhor sabe que eu nunca pensei nisso? Dá vontade de dizer, estou vendo. Mas eu já tinha dado uma, então eu amenizei na segunda, né? Falei, pois é, irmão. Então pensa nisso. Porque não existe funcionário, patrão bom para funcionário ruim. Aí eu falei, agora eu vou orar. Aí peguei, orei, apresentei a Deus. Deus, prepara um patrão bom para ele. Mas Deus, que ele seja o funcionário bom. Porque quando o funcionário é bom, o patrão precisa ficar dando bronca, pegando no pé. Precisa? Não. Amém? Então, olha só, é isso que nós precisamos entender com relação ao nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, por exemplo, fala dos nomes redentores do Senhor. E a Bíblia cita vários nomes redentores de Deus. Alguns deles é o próprio Deus se revelando ao povo dessa maneira, como, por exemplo, Jeová Rafá, ou Yavé Rafá, né? Tanto Jeová como Yavé ali é só maneira de interpretar, né? Por causa que o hebraico não tem as consoantes. Mas, enfim, Jeová Rafá é quando Deus fala para o povo,
eu sou o Senhor que te saro. Então Deus está se apresentando na nação e diz, esse sou eu sou Deus que sara. Mas outros, e a maioria dos outros nomes redentores, se não todos, são de experiências que as pessoas tiveram com Deus. Por exemplo, Abraão está subindo o monte com seu filho Isaque, o filho diz, pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Pai, nós não estamos esquecendo de nada? Se a gente está subindo para adorar a Deus, cadê o sacrifício? O que o pai responde? Deus proverá, meu filho. Em hebraico, Yahvé Jiré, ou Jeová Jiré. E aí eles sobem, chega lá, quando Abraão vai oferecer o sacrifício, então o anjo do Senhor clama desde o céu, tal, ele desamarra o menino, quando levanta os olhos, está lá o cordeiro, preso pelos chifres. Então ele pega o animal, coloca sobre o altar, sacrifica, e ele chama aquele lugar de Jeová Jiré. O Senhor provê, o Senhor é provedor. Amém. Deus provê. Aí Moisés enfrenta uma luta, uma batalha, Deus dá a ele a vitória, ele edifica ali um altar e dá o nome daquele altar de Yahvé ou Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira, ou a gente pode entender assim, o Senhor é a minha vitória, né, que a bandeira ali é nesse sentido, o Senhor é aquele que me dá a vitória. Agora você já imaginou Moisés conversando com Abraão? E um diz assim, rapaz, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, verdade, rapaz. Não, Deus é tremendo, como é bom você ver a Deus, verdade, rapaz. Não, porque Deus é assim, Deus é o Deus provedor. Outros dizem, não é não. Deus é a nossa bandeira, Ele nos dá a vitória. Outros dizem assim, não, rapaz, que vitória nada, Deus nunca me deu vitória. Deus já proveu na minha vida, então Deus é provedor. E rapaz, você não conhece a Deus, você não entende nada de Deus, Deus é aquele que dá. Já imaginou Moisés e Abraão brigando? Repito mais uma vez, mas a gente vê essa cena por aí direto e reto, entre crentes, entre pregadores, sim ou não? Porque eu quero limitar a Deus a minha experiência. Mas eu não consigo entender que Deus é muito maior do que a minha experiência. E assim, vários outros personagens bíblicos. Já imaginou Agar, que fala a respeito de Deus, até anotei, El Roi, né? Que quer dizer o Senhor que me vê, o Senhor que está me vendo. E alguém pergunta para Agar, quem é Deus? O Senhor está me vendo. Não, não é não. Deus é o Jeová Shammah, o Deus que está presente. E assim vai. Jeová Tzidkenu. E outros nomes redentores. Então, nós precisamos tomar um cuidado com isso. Porque, infelizmente, isso acontece demais. Mas por quê? Por não conhecer a grandeza de Deus. Por não conhecer, não entender como o nosso Deus é grande. Amém? E que em nome de Jesus Cristo a gente possa entender essa verdade. Que eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer mais. Não, eu conheço ainda muito pouco de Deus. Eu preciso de experiências com Deus. Para que eu não venha conhecer Deus pelas experiências dos outros. Não, eu ter as minhas experiências com Deus. Mas saber que Deus é maior do que as minhas experiências. Já imaginou Pedro e Paulo discutindo e brigando? Um dizendo assim, não, porque Jesus é aquele que entra no nosso barco. Jesus é aquele que
faz com que a gente tenha uma pesca maravilhosa. E é desse jeito que Deus chama a gente, que Jesus chama a gente para o ministério. E aí Paulo diz, não, rapaz, você está enganado, não é assim não. Você não conhece Jesus não, rapaz. Jesus é aquele que aparece para a gente no caminho de Damasco. Ele aparece numa luz que resplandece, a gente chega a cair do cavalo, rapaz, chega a ficar cego até por um tempo. Esse sim, esse é Jesus. Não, rapaz, você não entende nada. Está entendendo? Então, meu irmão, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa entender que Deus é muito maior do que as nossas experiências. Era sobre isso que eu queria chamar a sua atenção. Era essa verdade que eu gostaria que entrasse no seu coração. Eu quero encerrar lendo um texto de Isaías, e o texto